Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nos convido a se pôr de pé, em reverência ao nosso Senhor, e iniciarmos o trabalho com uma oração da parte do Senhor Jesus. Oremos. Querido Santo, Eterno e Majestoso Deus, honra e glória te damos, Senhor, por ter chegado até aqui. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos permitido chegar a estes momentos, Pai, para adorar e agradecer o teu nome na beleza da tua santidade. Continua conosco, meu Deus, abre nossas mentes para que nós possamos absorver tudo que for tratado aqui para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, versículos 17, 18 e 19. Diz a palavra do Senhor Jesus, e Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Partindo desses versículos, nós conseguimos ver o quanto a Igreja de Cristo tem um peso de responsabilidade muito grande. Como operadores do Evangelho de Cristo, nós temos a nossa representatividade na história secular e no decorrer da Bíblia, onde nós precisamos cumprir alguns protocolos, certo? Na teologia existe este nome chamado eclesiologia. Nós já estudamos acerca da palavra logia, aprendemos aqui desde o início, onde cita estudo. Eclésio é o que nós chamamos de eclésia. Nós vamos ver na etimologia da palavra eclésia, que significa assembleia ou povo, certo? Ou até mesmo igreja. Mais adiante, na etimologia, nós temos a palavra grega eclésia, certo? Quando alguns irmãos têm a oportunidade de me ver falando às vezes, acerca de obreiros que começou a caminhada eclesiástica, certo? A caminhada de funções dentro da igreja. Então, literalmente, eclésia, que significa igreja, logia, que significa estudo, é o campo da teologia sistemática que vai trabalhar sobre o estudo da igreja, certo? Refere-se à reunião de um povo por convocação, do grego ekaleo. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. Então, a gente vai trabalhar dentro dessas duas linhas. Quando nós citamos a igreja universal, nós estamos citando todo o globo terra, e quando nós citamos a igreja local, nós estamos se referindo a onde a gente congrega, certo? Para a gente entender a comunicação que partirá justamente desse princípio onde nós iremos trabalhar. Quem é a igreja? Hoje existe uma concepção de igreja como sendo o templo que comporta uma placa de um determinado ministério. Ministério esse que, para os trâmites legais, carrega um CNPJ. Logo, para o governo, é uma entidade, certo? Para nós, é um ministério onde nós fazemos parte.
E aqui é um problema muito grande, porque essa infinidade de ministérios causa conflitos, e conflitos até mesmo do que se defende, acredita, permite ou deixa de permitir. A exemplo, as igrejas Assembleia de Deus não permitem o uso de calça dentro do escopo de usos e costumes, as mulheres utilizarem calça, mas sim se padronizarem com saias abaixo do joelho. É uma determinação interna que já a Igreja Batista, por exemplo, tem uma flexibilidade em não se apegar a usos e costumes. Mas isso é conflito, de certa forma, de regimentos internos. Mas, meus irmãos, eu estou pegando esse tema como um princípio para que a gente analise e comece a refletir, porque a igreja, ela em si acaba tendo muitos problemas que se tornam problemas pífios por uma coisa que não muitas vezes demanda diretamente da Bíblia, mas sim de um conjunto de ordenança que a gente deve ou não seguir. A nível de exemplo, o nosso ministério, aos novos batizados, recebe um certificado de batismo, onde atrás do certificado tem direitos do membro e deveres do membro. E esses deveres é justamente o que nos pede para honrar a instituição onde nós estamos participando. Inclusive se vier estas regras de usos e costumes. Mas aí o que é que acontece no século XXI? Essa guerra, esse conflito, que a gente desprende muito esforço para ter que resolver internamente, quando na verdade a missão da igreja, conforme nós tivemos aqui no sábado, culto de missões, a missão da igreja é totalmente diferente. Certo? Então, a gente já tem uma ideia da igreja local, e inclusive mapeando alguns conflitos. A igreja não é o reino de Deus, certo? É interessante a gente entender isso. Mas é um elemento dele, é uma parte deste reino, certo? Quando eu me refiro à igreja aqui, eu não estou falando desta construção, certo? Parede, tijolo, cimento, eu estou falando de cada um de nós. Dela, onde saiu o quê? Os governantes do reino. Esses governantes serão o quê? Estabelecidos por quem? Cristo no reino milenial, onde a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, reinará com ele. Então, nós, como igreja, seremos governantes do reino estabelecido por Cristo, certo? Então, nós já entendemos o nosso local, a nossa responsabilidade. Como governantes de um reino, é importante, e aqui eu trago para vocês a necessidade de aprendermos, é até um tema que a gente está até desenvolvendo um trabalho, diplomacia. Temos que aprender diplomacia. Já ouviram falar o que é diplomacia? Um presidente, quando sai do seu país para articular acordos, tratados em um país diferente, ele está usando a diplomacia, certo? A diplomacia é essa capacidade de negociar para trazer os bens ao reino ou ao país ao qual ele preside ou lidera. Mas a igreja de Cristo temos que ser diplomatas neste reino que não é nosso, que no caso é o globo terra. Então, nós, de certa forma, já pregamos, ensinamos, cantamos aqui que nós não somos desta terra, mas sim de um reino que vai ser estabelecido por Cristo. E como líderes deste reino que virá, temos que ser diplomatas aqui onde nós estamos. Por exemplo,
nos colocar no nosso devido lugar e representar aquele ao qual nos estabeleceu como igreja. Parece até difícil, mas não. Se nós fizermos o nosso papel como igreja, nós iremos aprender e nós iremos desenvolver muito e produzir muito para o reino de Deus. Terceiro ponto vai dizer que a igreja, ela é uma pérola. Pérola é algo barato? É caríssimo. É raro. Até para pegar é difícil. E a igreja é uma pérola. Algo de muito valor. Eu posso dizer que a igreja hoje, digo com total convicção, e no período da Covid-19, isso foi notório, inclusive, que a igreja ela é essencial para a sociedade. Sim ou não? A igreja ela é essencial para a sociedade. Por quê? A igreja é que nos dá um equilíbrio, certo? E esse equilíbrio nos permite viver bem, viver em harmonia e ter uma esperança de uma paz. Salvo o contrário, iríamos estar enlouquecidos, sem esperança de nada. Então ela será vista publicamente em seu lugar de quê? De honra no milênio e na eternidade do reino. Tudo que nós sofremos aqui como igreja de Cristo, e é difícil, a igreja hoje tem sofrido muito, tá? A igreja de Cristo hoje tem sofrido tanto, são tantos bombardeios à igreja, inclusive quem é comprometido com a palavra. A igreja que é compromissada com o que realmente traz a palavra de Deus, esta igreja, ela é muito bombardeada. E esse bombardeio que a igreja sofre, muitos lá fora acham que vai fazer missionária cristina com que a igreja feche as portas. Mas se engana, porque quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nós somos bombardeados, mais forte nós ficamos. E, biblicamente falando, o próprio Jesus, ele faz questão de dizer que há uma continuidade nesta obra. E esta continuidade, meus amados irmãos, permite esse organismo vivo estar a cada momento se reciclando, se reestruturando, se restabelecendo. A cada momento em que entra obreiro e sai obreiro, a obra continua de pé. Então, por isso que é uma pérola. É algo valioso que ninguém consegue destruir. O reino está mais perto deste mundo por causa de quê? Da igreja. Mas isso não quer dizer que a igreja ela é a mediadora. Pelo contrário, a igreja ela é representante deste reino. Mas quem faz a mediação é quem? Jesus, o nosso mediador entre Deus e os homens. Nós somos operadores deste evangelho que Cristo deixou. Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que renova, que aviva, que dá, de certa forma, honra àqueles ao qual a sociedade condena ou joga no lamaçal. A igreja, ela acolhe, abraça, restitui e recoloca na sociedade. Olha o quanto a igreja ela opera na sociedade hoje em dia, desde a sua fundação. Então vamos à origem da igreja. A palavra igreja no Novo Testamento, ela nunca se refere a um edifício ou templo literais, foi o que nós falamos a princípio. A tradução na igreja em 1 Coríntios 11, 18, quem pode abrir 1 Coríntios 11 e 18 para que a gente possa fixar? 1 Coríntios 11, 18. O que é que vai dizer? Quem achar já pode ler para a gente. 1 Coríntios 11 e 18.
quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões e em parte. Ouço que quando vos ajuntais aonde? Na igreja, este templo, edifício literal, esse templo literal que ele fala aqui, ele faz menção a um local onde se reúne a igreja. Atualmente, a igreja pode significar a casa de oração ou o templo onde se reúne o povo de Deus. Então nós temos igreja como sendo o povo de Deus, e igreja como sendo o local onde o povo de Deus se reúne. Me ajudem a palestrar. Os vários segmentos do cristianismo, e olha que são muitos, são também chamados de quê? Igrejas. Aí nós temos, hoje as pessoas acabam até mudando, cenáculo, templo, capela, sinagoga, igreja, casa de adoração, mas todos esses segmentos são chamados e entendidos como igreja. A nível de exemplo, igreja católica, certo? Igreja, me ajudem, evangélica, igreja protestante, igreja e muitas outras. Então, sempre usa o contexto de igreja como templo literal, e a Bíblia vai nos ensinar que nós somos também igreja de Cristo, templo e morada do Espírito Santo. Então, a igreja, no sentido local que nós vimos anteriormente, partindo agora para o entendimento de uma igreja no sentido universal. E aí eu pergunto, Cristo morreu para a igreja local ou para a igreja universal? Universal. E vamos entender essa definição, porque nós não estamos falando de um ministério específico. A igreja universal invisível, da qual Cristo é a cabeça. Não é uma organização, ou seja, nós não estamos falando da Igreja Universal do Reino de Deus, mas sim a Igreja Universal invisível, qual Cristo é o cabeça, ou a cabeça, mas sim um organismo vivo. E nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical que a igreja sim é um organismo vivo. Entra obreiro, sai obreiro, muda obreiro, coloca obreiro, levanta a obra, acaba a obra, levanta grupo, acaba grupo, mas nunca deixa de ter essa estética e essa liturgia de adoração a Deus. Ou seja, é um organismo vivo, onde as pessoas que aceitaram a Cristo estão há muitos anos na igreja, que dormem no Senhor, são estas ao qual trabalham em evangelismo para trazer novas pessoas como filho da irmã aqui, para compor esta igreja, e lá na frente está no meu lugar como pastor. Olha a palavra, profeta. Oh, glória a Jesus. Vamos lá mais adiante. Pois em cada um dos seus membros palpita o quê? A vida do Senhor Jesus. Olha o que diz, aleluia, glória a Deus, este versículo. Porque assim, como em um corpo temos o quê? Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só, em quem? Mas individualmente uns dos outros. Então eu sou membro do presbítero Manuel Luiz, ele é membro da minha pessoa. Porque quando ele está doente, eu também fico doente. Entende o organismo vivo? Ou é para que a igreja realmente tenha essa postura. Quando alguém cai, todos se preocupam em fazer com que aquele que caiu se levante. Esta é a composição de uma igreja universal de Cristo. Independente de placa de igreja, de ministério, de CNPJ, de instituição, a Igreja Universal ela é todo esse conglomerado de um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os
membros. Mais adiante, olha aqui, eu trouxe até a imagem. Cristo, ele é o cabeça aqui. E nós somos os membros. Ainda dando continuidade a esse tema, a igreja, esta igreja como corpo místico de Cristo, é formado por todos os que verdadeiramente o têm recebido como quê? Então, para participar desta membresia universal, tem que entender que Jesus Cristo é o Salvador. Ao contrário da igreja visível, ela não possui um lugar próprio para se reunir. Certo? Então, a igreja universal que compõe a membresia de Cristo, onde ele é o cabeça, esta é invisível, porque é, de certa forma, este símbolo desse organismo vivo. A igreja visível é esse conglomerado de pessoas que se juntam. Mais adiante, eu trago aqui como a igreja universal ela é apresentada na Bíblia. O escritor aos Hebreus também fala da igreja universal, quando diz a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos. Lá em Hebreus 12, 23. Ele vai falar justamente dessa universalidade da igreja. Mais adiante, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por quem? Tem o mesmo sentido quando ele fala da igreja universal. Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou em amor por ela. Pela igreja, a igreja universal. Esta igreja universal, ela é, conforme nós vimos, esta igreja é invisível, não a instituição que nós temos hoje. Quando Cristo disse aos seus discípulos que edificaria o quê? A sua igreja. Foi alguém? Foi um homem? Cristo disse que iria edificar a Pedro? Não. Ele disse que edificaria a sua igreja, todos que entendem que Jesus é o Salvador. Ele estava falando no sentido universal, conforme nós lemos em Mateus 16 e 18. Mais adiante, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Segundo 1 Coríntios 12, 13, esta figura de linguagem é usada para mostrar que a igreja é um organismo vivo, ligado a Cristo, e está sob a sua o quê? Formando uma unidade composta de quem? Vamos lá para 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Você estava bem pertinho aí. O que diz? 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Ótimo. O 12 vai dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Conforme a irmã leu aqui, que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o que? Um corpo. Não é especificamente apenas os judeus. O versículo é claro, Paulo deixa claro aqui aos coríntios, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Lembrem de Atos 2. Atos 2, muitos. Quantas almas ali foram convertidas? Mais de 3.000
almas. Apenas com aquele avivamento no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas de diversas localidades e etnias foram convertidas a Cristo. Então, para compor essa igreja, para compor o corpo de Cristo, basta apenas sermos batizados em um Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Certo? Mais adiante, o corpo fala da vida. Na qualidade de corpo, a igreja participa de quê? Pois ele mesmo disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? E não... Olha que interessante, não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a... Está lá em João 5:24. No ponto 2, o corpo fala de sensibilidade. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente o problema. A dor pode ser em uma determinada parte do corpo, mas o corpo todo. Por isso, a recomendação bíblica é o quê? Leiam comigo. Amor fraternal, amor entre irmãos, este amor que nos une, certo? Por exemplo, vamos aqui entender por que o corpo, todo o corpo sofre. Digamos que você está andando, descendo aqui a ladeirinha para vir para a igreja. Esse trechinho dali de cima até aqui na igreja tem muita pedra. Aí, digamos que você leva uma topada, rasgue o sapato ou a sapatilha, pegue no dedo e arranque a unha. O cérebro que está lá em cima vai sentir? Sim ou não? O cérebro, até o fio do cabelo vai sentir a dor. Eu já vi até a irmã fazendo uma carinha ali, ixi, arrancou a unha. Então, se o dedinho do pé, o dedo midinho, que é o menor de todos, está ali escondidinho, às vezes por debaixo dos outros, sofre uma topada, todo o corpo sente. Assim é a igreja de Cristo, quando está ligada a ele como cabeça. Porque Cristo, ele não se alegra em ver irmãos se afastando da igreja. Da mesma forma que a igreja jamais pode se alegrar, porque é uma parte dela sendo extraída. Olha o perigo aqui. Quando alguém vai embora da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor, todo o corpo tem que sentir. Isso é sensibilidade. 3. O corpo fala de unidade. Todo o corpo sendo muitos membros em um só corpo, a igreja primitiva vivia tão unida nos seus primórdios dias, que acerca dela está escrito: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Quando Pedro foi preso, estava Pedro na prisão, o anjo desceu para libertar a Pedro, através de um conjunto de ação. De quê? Da igreja que estava reunida em unidade, orando. Então, a igreja orou, o anjo desceu, olha a palavra profética, e houve libertação. A igreja orou, o anjo desceu e houve libertação. Por que a igreja, os irmãos hoje não estão mais pedindo oração às vezes, ou orando, fazendo uma campanha ou um círculo de oração em prol de algum problema específico até obter a vitória? Além da preguiça, a luta ela é ferrenha. Toda igreja é bombardeada. O inimigo ele não vai eximir ou favoritar alguém, ou favorecer alguém.
toda a igreja é bombardeada porque em unidade estão militando acerca de um problema para que os céus hajam. Eu não quero participar da causa dela. Então nós temos aqui um problema muito sério. E é uma deficiência da igreja dos últimos dias. Que é justamente essa falta de unidade. Exatamente. Existe algo que nos une como ação imediata, que são as campanhas. E hoje está escasso as campanhas na igreja. Poucas são as igrejas que estão fazendo campanha, porque é uma batalha ferrenha contra todas as hostes, principados e potestades. Mas quando a igreja determinada entra numa campanha ou numa batalha, conforme nós ouvimos a mensagem ontem, ela já entra vitoriosa e sai com a vitória nas mãos. O corpo fala de cooperação. Todos os membros do corpo são ligados entre si, tá certo? Nós já vimos aqui a princípio. Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja, nós somos membros uns dos outros. Nenhum deles estão no corpo isoladamente. Não é porque eu sou pastor e às vezes eu sento no altar que quer dizer que eu estou distante de vocês que estão na nave da igreja. Pelo contrário, eu estou mais próximo do que muitos imaginam. Porque todos estão unidos, ligados a um só corpo. Ninguém fica isolado na igreja. A gente, no mundo da pedagogia, a gente consegue fazer alguns trabalhos onde a gente consegue identificar quando o aluno ele está dentro da sua bolha, sozinho, isolado. E essa bolha, nós como professores, a gente procura criar meios e métodos para estourar essa bolha e trazer aquele aluno para dentro do coletivo. A mesma coisa na igreja. Quando isso acontece, tem algo errado. Aquele membro que não se acha parte do corpo. Então, é algo preocupante. Se uma vez ele creu e aceitou que Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Olha lá. Todos os membros do corpo prestam serviço uns aos outros, direto ou indiretamente. Quando eu oro em favor da causa de vocês, eu estou prestando um serviço a vocês. Quando vocês oram em favor da minha causa, vocês estão prestando serviço a mim também. Isto é reforço, isso é unidade, isto é comunhão entre os irmãos. Perseveraram na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Certo? Mais adiante. A igreja como noiva de Cristo. Diz o versículo, porque estou zeloso de vós, com zelo de quem? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, o quê? A saber, a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 11, 2 e 3. Como noiva de Cristo, a igreja está desposada com ele. E deve ser o quê? Fiel ao seu Senhor, preparando-se para a cerimônia das bodas do... Está lá em Apocalipse 19, 7. Então nós somos noiva do Cordeiro, e como noivas do Cordeiro temos que ser fiel. Noiva, a igreja noiva do Cordeiro tem que ser fiel ao seu Senhor. É tão bom quando a gente está namorando e aquela fidelidade, aquele cuidado, aquele zelo. Aí liga, às vezes é meia hora, 2 horas, 3 horas, você já comeu. Aí no final, olha que interessante, aí eu vou desligar, não, desliga tu primeiro, não, desliga tu. Até no final, eu vou contar até 3, a gente desliga junto, para não ficar um brigado com o outro. É esse zelo, igreja.
É esse zelo, este amor, esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso Senhor, e o nosso Senhor tem conosco como noiva do poder. A igreja é comparada a um exército. Da mesma forma, ela é meiga, ela é suave, ela é sensível, mas é um exército. E se engana quem acha que somos frágeis. A igreja é comparada a um exército, porque está em um combate espiritual contra o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continua até a igreja galgar a vida no porvir. Há um versículo que diz: acabei o bom combate, guardei a fé. É justamente porque este combate ele é contínuo. Exatamente. Desde o nascimento até a morte da igreja, os membros, enquanto Jesus não voltar, continuam nessa batalha espiritual. A vitória da igreja foi obtida pelo próprio Cristo, mediante o quê? Sua morte na cruz. Não percebam que a nossa maior batalha, muitas vezes, é contra nós mesmos. Então, esses desejos corruptos que palpitam, querendo reinar na carne da igreja, é que precisa ser combatido dia a dia, para que nos preservemos puros, santos, limpos, lavados, remidos. Mais adiante, contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações. E contra o quê? Satanás e suas forças. Então a peleja da igreja é muito grande. Quem acha que a igreja é sensível demais, se engana, porque não somos frágeis como pensam. Somos um exército e aprendemos a lutar até contra nós mesmos. Nós no interior, tá? Não os irmãos. Acontece que hoje está invertido esse entendimento. Acaba se degladiando irmão contra irmão, mas não é este tipo de batalha. E sim a nossa natureza pecaminosa que às vezes quer reinar. E nós lutamos para que isso acabe. Então vamos lá. Como era a organização da igreja primitiva? Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, logo percebemos que havia na igreja primitiva uma organização simples para uma igreja que estava começando. Então, vamos lá atrás, vamos voltar lá atrás agora, lá de Atos dos Apóstolos, começando, partindo ali em Atos 2. Os crentes tinham o quê? O padrão doutrinário definido. Abra aí rapidamente, Atos 2 e 42. Atos dos Apóstolos 2 e 42. Vai dizer o quê? Quem achar pode ler para a gente ganhar tempo. Olha o padrão doutrinário. A doutrina dos apóstolos, comunhão, oração e o partir do pão. A ceia, a Santa Ceia. Reuniam-se para o culto o quê? Público. Está lá no versículo 46, que vai dizer: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Pregavam o evangelho de Cristo. Cristo ensinou os apóstolos ensinavam a igreja e a igreja propagava o evangelho, que é o que nós fazemos até hoje. E praticava o quê? Como símbolo de conversão pública, para que todos vissem que aquela pessoa aceitou a Cristo, sendo batizado em público, declarando ser participante do corpo de Cristo. Hoje temos essa prática. Observava o quê? A Santa Ceia do Senhor. Lembrando, a Santa Ceia do Senhor é um memorial à morte de Cristo na cruz do
providenciavam ajuda aos necessitados. A Bíblia vai falar muito sobre assistência às viúvas, aos órfãos, certo? Então, a igreja fazia isso, a ação social. As contribuições eram depositadas onde? Aos pés dos apóstolos. Mas sempre tem alguém que tenta enganar. E naquele tempo, até morte aconteceu com quem tentou enganar a Deus. E não aos apóstolos. Enganar a Deus. Mandavam cartas de recomendação a outras igrejas. Isso aqui eu acho lindo. Por quê? Porque mesmo estando distantes, 13 cartas de Paulo, por exemplo, eles se comunicavam com cartas e estavam em união, em unidade, em espírito, um com o outro. Os apóstolos eram os ministros oficiais da igreja, sendo estabelecido logo após, depois os apóstolos, os diáconos, para cuidar do quê? Dos pobres e das... O serviço do diácono é basicamente materiais, porém com muita afinidade espiritual. Era um servo exemplar, a ponto de os primeiros 7 diáconos serem martirizados. A organização de igrejas locais pelo apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo ele focou muito nisso, nessa instituição da igreja local, a organização, essa ordem. Paulo organizava seus convertidos em o quê? Comunidades. A comunidade cristã lá em Éfeso, lá em Corinto, lá na Galácia. Mais adiante, o seu objetivo era promover os meios pelos quais eles fossem o quê? Edificados, instruídos, celebrassem a ceia, cultuassem a Deus e se envolvessem no próprio projeto de expansão do cristianismo. Lembrando, a igreja, ela tem a missão de expandir. Nunca ficar na inércia, mas sim expandir. Vamos lá. Paulo os batizava, elegia presbíteros, entre eles a quem encarregava do rebanho. Então ele ia no local, levantava a igreja, levantava os obreiros, partia para outra obra. Ia lá, levantava a igreja, levantava os obreiros, e esta igreja que começou aqui, mandava carta para outra, havia comunicação, como é que está aí, aconteceu isso aqui. É interessante esta comunicação, por quê? Porque quando isto acontece, a igreja mostra que não está sozinha. Então, havia os dons dos ministérios, que eram, lá em Efésios 4:11, uns Deus deu os dons para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Então, cada um tinha a sua função e desempenhava muito bem a sua função, compondo o quê? A igreja. Logo temos apóstolo, é aquele que lança o quê? O fundamento. O profeta é aquele que fiscaliza a obra através da revelação da palavra ou o projeto original. Mantém, ele é o canal de comunicação com a igreja. O evangelista é aquele que persuade o ouvinte, convence o ouvinte através do poder de quê? Da palavra pregada. Palavra pregada. Então, jamais de boca fechada. É o que traz as almas para dentro do edifício. Eu aqui fiz questão de separar a igreja. Quem é o pastor? É aquele que guarda, orienta, protege, edifica o rebanho. Em outras palavras, é aquele que na edificação da casa.
Então, há um sistema organizado na igreja. Então, mestre é o quê? Instrui. Ensina com o quê? Não se pode ensinar quando não há habilidade. Nós aprendemos a faculdade, quando nós entramos numa licenciatura, por exemplo, nós aprendemos, a nossa primeira disciplina, ou cadeira que a gente paga, é didática. E aprendemos que só estamos seguros para ensinar quando conseguimos realmente entender do que se trata. Então, jamais a gente vai ensinar uma coisa que nós não sabemos. Então, o mestre é aquele que com habilidade ensina, instrui. A observação. Sabemos que hoje em dia, ninguém é chamado para o ministério como apóstolo, ou profeta e mestre. Porém, o mais importante não é o rótulo, mas sabermos para que fomos chamados no corpo. Concluindo, para que a gente entre na segunda parte com o nosso pastor Mário. A partir do momento que sabemos qual é a nossa função no corpo de Cristo, não há, isso aqui é importantíssimo, não há necessidade de quê? Porque eu sou pastor. Porque eu sou dirigente. Porque eu sou missionária. Porque eu sou diácono. Porque eu sou diaconisa. Não há necessidade disso quando realmente você entende a sua função. Não há necessidade de, a nossa missionária Eliane fala esse termo, não há necessidade de tocar trombeta acerca da sua função. As próprias pessoas verão isto e glorificarão a quem? Olha o quanto a tua convicção da tua função vai fazer as pessoas adorarem a Deus. Para fecharmos, geralmente, quem a si mesmo se instrui, um dom do ministério, tem 99% de chance de não ser eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Coloca na frente da obra, ele bota para fora e fecha a porta da igreja. Quando toca a trombeta de si mesmo, tem 99% de chance de declinar na sua chamada. Mas quando ele não toca a trombeta, tem a convicção da sua função e cumpre a sua chamada, não precisa tocar a trombeta. Porque o seu testemunho fará com que as pessoas glorifiquem a Deus e jamais a nós. Não fomos chamados para estar nos holofotes e nem ser o centro da glória da igreja. Fomos chamados para ser operadores deste evangelho para que em Cristo todos obtenham a salvação. Que Deus os abençoe. Vamos dar continuidade com o nosso pastor José Mário na segunda parte da nossa palestra. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, temos ouvido nessa noite esse tema, eclesiologia, a natureza da igreja, né, as definições que nós precisamos saber daquilo que é a igreja. E prosseguindo nessa noite, nesse tema que ele é bem pertinente aos dias atuais, é um tema que requer muita reflexão, porque nós estamos lidando com aquilo que é igreja, com aquilo que não é igreja. E a gente precisa compreender, à luz da Bíblia, o que é igreja e o que é também ser igreja. Isso é fundamental. Nessa noite nós vamos fazer algumas análises sobre mais essa questão da atualidade da igreja, essa época contemporânea que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo. Obrigado.
Nesse pequeno gráfico, a gente tem um resumo daquilo que é a Igreja do Senhor, o significado, a natureza, a missão da Igreja dentro da visão da cristologia, de uma forma bem singela, a questão da identidade da Igreja, que é uma coisa que temos observado, muitos têm perdido a identidade do que é ser igreja, do que é a igreja. Uma das missões da igreja é o que ela faz, que está ligada à edificação, também ligada à questão do serviço social, que é justamente a igreja primitiva ali, a idade de Atos dos Apóstolos. A igreja ela não via só o lado espiritual, mas ela também via o lado social das pessoas. Ela via toda essa desenvoltura dentro da necessidade. A principal missão que nós temos é fazer discípulos, além de manter uma comunhão, que a Bíblia chama de koinonia. Precisamos ter essa comunhão como igreja. E, por último, ter essas três compreensões de que somos do corpo de Cristo, somos templo de Deus e noiva do Cordeiro. Então, a igreja ela não é só essa parte institucional. A igreja não é só as quatro paredes, não é só um CNPJ. A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. Aquilo que o nosso pastor Davis ele falara é justamente a questão da igreja visível e a invisível. Enquanto que a visível é essa que nós temos, um CNPJ, um rol de membros, a igreja que todo mundo vê. Mas existe a igreja invisível, a igreja mística, formada por todos os crentes, lavado e remido no sangue de Jesus. Um versículo que nós vamos embasar nessa noite é justamente esse versículo, eu acho muito interessante. Em 1 Timóteo 3,15, que ele nos diz assim: mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, firmeza da verdade. Em algumas versões vai aparecer a palavra baluarte da verdade. Observe as expressões que Paulo ele usa para Timóteo. Mas se tardar, eu quero que vocês saibam como convém andar. E não é andar em qualquer lugar. É andar na casa de Deus. Como é que nos comportamos? O que é que dizemos? O que é que falamos? O que é que realizamos dentro da casa de Deus? Como eu trato? Que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos ver alguns desafios que a igreja precisa enfrentar, que está enfrentando, para que a gente faça uma análise de como a igreja atual está andando. E eu, como igreja, como é que eu estou andando? Como é que nós estamos procedendo? Uma certa vez Paulo disse para a gente tomar cuidado para não escandalizar nem os da igreja, nem os gregos e nem os gentios. Os desafios contemporâneos que a gente precisa enfrentar. E a igreja do Senhor ela tem enfrentado. Secularismo. E nós vamos tratar daqui a pouco. O relativismo.
a igreja tem enfrentado isso, tem gerado problemas. A famigerada teologia da prosperidade e essa crise de autoridade bíblica. Quando falamos de relativismo, estamos falando daquilo que é relativo. O que é que a gente observa hoje? É que em muitas igrejas, em muitas denominações, existe um relativismo, até mesmo teológico. E dentro desse relativismo, já observei alguns líderes mudarem a sua posição porque o tempo também mudou. E isso é tendencioso. Eu vou mudar minha visão bíblica porque o tempo mudou. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Ela é eterna. A Bíblia não está nem aí se tem inteligência artificial ou não. Se o mundo é moderno ou não, a nossa posição tem que ser bíblica. O que é que nós observamos? É que algumas coisas que há 30 anos era pecado, hoje não é mais. Algumas coisas que eu fico imaginando quantos crentes não foram disciplinados por conta de um determinado pecado e que hoje ninguém é mais disciplinado. Isso é relativismo. Aí só foi pecado há 30 anos atrás. Aí hoje não é mais. Aí a Bíblia mudou. Aí Deus mudou. A santidade de Deus mudou. E isso é perigoso para a igreja atual. E temos observado isso. Um outro desafio que a igreja contemporânea enfrenta, a igreja, é a teologia da prosperidade, que acabou trazendo uma noção para dentro do cristianismo de que o crente ele tem que ter prosperidade material, e o crente praticamente da espiritualidade, e leva ele para um desejo de consumismo, e agora não com o sentido de ser, mas de ter. Não porque tem que ter, porque se não tiver, está errado, está em falta com Deus. Infelizmente, dos anos 70, 60 para cá, muitas denominações vêm surgindo com essa teologia da prosperidade. Em resumo, o crente ele tem que ter dinheiro para ser abençoado, tem que ser rico. E se não tiver, está em falta diante de Deus. E essa crise de autoridade bíblica é que, infelizmente, por conta disso, muitos se levantam e questionam a própria Bíblia como fonte de autoridade. Fica admirado com pastores que usam seus púlpitos e diz: a Bíblia está desatualizada. A Bíblia precisa ser revista. Assuntos da Bíblia têm que ser revistos. Temas têm que ser revistos porque já faz mais de 3.000 anos. Isso é perigoso. É uma crise de autoridade. Toda a nossa autoridade escriturística está na Bíblia. Mas vamos observar mais alguns temas aqui. Voltando para a secularização, esse tema aqui que a gente vai abordar com mais profundidade. O que é secularização? Vamos observar. A secularização da igreja é o processo em que valores, comportamentos e estruturas seculares invadem a instituição religiosa, enfraquecendo sua identidade sagrada e autoridade espiritual.
resulta na adoção de práticas culturais, a perda de fervor espiritual, indiferença religiosa e tornando a igreja parecida com o mundo ao seu redor. A gente precisa lembrar que, biblicamente, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. O que a secularização é? É justamente esse processo em que valores e comportamentos mundanos entram dentro da igreja. E quando eu permito que comportamentos, tendências culturais entrem dentro da igreja, essa igreja perde a identidade. E nós não podemos perder a identidade da igreja bíblica. A gente não pode perder a identidade de ser noiva do Cordeiro. Mas a adoção de práticas culturais dentro da igreja faz com que muitos percam o fervor espiritual, a indiferença religiosa. Isso torna a igreja igual com o mundo. Uma coisa que as irmãs estavam falando agora há pouco com o nosso professor é que justamente as pessoas não ligam mais para as campanhas em favor do seu próximo. Essa indiferença religiosa, essa perca do fervor espiritual. Hoje, eu já vi, embora isso esteja acontecendo na atualidade, eu já vi cristãos, porque tem um cargo da igreja mais elevado, numa vigília que eu fui, pois levaram travesseiro para botar no joelho. Travesseiro. Eu olhei assim, ao fazer de conta que eu não vi. Fazer de conta que eu não vi, subiu no púlpito, pegou uma bolsa, um travesseiro azul, uma almofadinha azul, botou no chão, botou o joelho no meio da calça, né? Aí eu olhei assim, eu não estou vendo isso. Isso é um sonho. Eu já vi também cantores, quando vai se ajoelhar, leva um travesseiro. Jesus caminhava no sol quente. Os apóstolos atravessavam desertos. No frio, no calor, no sol quente. Eram perseguidos, passavam fome, sede. Uns aí, quando iam pregar, iam, mas não voltavam porque morriam. Mas não levava essas coisinhas. E a gente compara a igreja antiga com a igreja de hoje, tem muitas coisas culturais dentro da igreja. Isso faz com que ela perca a identidade. Vamos observar algumas características dessa secularização que, infelizmente, invadem a igreja. E se a liderança não tiver uma sua estrutura na Bíblia, não for uma liderança que ore, não for uma liderança que tenha seus princípios fundamentados na palavra, infelizmente vamos ter decadências. Quais são essas características? Influência cultural. O apóstolo Paulo, nós lemos agora há pouco, a preocupação do apóstolo Paulo era o zelo e fazer com que a igreja fosse apresentada uma virgem pura. Mas só que temos observado uma influência cultural dentro da igreja. Adoção de estilos de vida e entretenimentos mundanos dentro de ambientes de cultos.
diminuindo a distinção entre cristãos e não cristãos. Cultos que parecem mais uma balada. Apaga as luzes, bota luzes coloridas, ainda tem umas fumacinhas que saem do culto. Isso é influência cultural dentro de um culto. Um ímpio passa na porta, ele vai dizer, isso é uma igreja ou é uma balada? Cadê a distinção? A igreja tem que ser sal e luz. Quando a igreja é sal, ela provoca sede. E quem tem sede quer beber água. E essa água quem tem para dar é Jesus. Como é que eu vou provocar sede nas pessoas se eu não sou diferente? E a Bíblia diz, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E não venha dizer, não, mas só isso é no Novo Testamento. Não, isso é no Antigo Testamento. A recomendação de ser reconhecido como justo ou injusto, ou santo ou profano. Jesus não estava criando nada, ele só estava reafirmando o que os profetas na lei e na Torá já vinham ensinando há séculos. Queda na frequência e fé. Especialmente observada no Ocidente, Europa e Estados Unidos, e a diminuição drástica de fiéis, fechamento de igrejas e a perda da religião cultural herdada. Alguns que viajam, pastores que viajam para o Ocidente, para a Europa, o pastor Nicodemos, da igreja presbiteriana, um grande teólogo do Brasil, e muitos outros, em pesquisas também já observei isso, igrejas que tinham 400 anos, 350 anos, na Alemanha, na Escócia. Hoje, quem visita é um bar, um templo de 400 anos, um templo de 350 anos, que era uma igreja, e hoje é apenas um bar. Perda da identidade, perda da fé e a influência de valores culturais dentro da igreja. Um casamento que nunca vai dar certo é Estado e igreja. É política e igreja. O Estado é Estado, igreja é igreja. E hoje nós temos uma Europa que era para ser um grande exemplo, até porque a reforma ela vem da Europa, vem da Alemanha, e temos uma decadência enorme nessa questão da eclésia. Isso é lamentável. Fatores internos e externos. A secularização não é apenas externa, mas também interna, intra-religiosa, entre os membros, afetando a vivência da fé e a teologia. Por quê? Porque a gente acaba, alguns, vocês não, mas muitos, o que é que faz? Vê um estilo, lá fora, eu vou usar também. Não, mas a novela. Não, vou usar também. E começa a trazer essas questões que está ligada à secularização, ao descredenciamento da igreja, essas questões que descaracterizam a igreja como noiva do Cordeiro, e ela fica parecendo mais, desculpa a expressão, uma prostituta espiritual, ao invés de igreja de Cristo. Porque perdeu o sal,
perdeu a luz. E quando o sal perde o gosto, para que serve? Quem lembra? Para ser pisado pelos homens. Desafios. O culto se torna um desafio, pois a mensagem é o quê? É esvaziada do seu caráter sagrado. E a fé passa a ser uma porção entre muitas vezes vista como irrelevante. O culto se torna um desafio. Venha o culto. Se você vier, sai rico. Agora, se não vier, vai ficar pobre. Aí eu vou para o culto. Não porque é para adorar, mas porque eu vou aceitar o desafio. Poxa, eu vou para o culto e vou enricar. Hoje é o meu dia. Aí chega aqui, não enrica, o anjo não faz pix, o profeta não faz um pix também, e volta um pix zerado para casa. E qual é o resultado disso? Uma frustração. Aí começa a culpar Deus. Aí quando vai para a mensagem não tem caráter sagrado. Porque são mensagens muito motivacionais. Uma das coisas que tem acabado com essa ideia de igreja é pregar a cruz sem Cristo. É pregar um evangelho que não transforma. É pregar uma vida cristã sem renúncia. Vida cristã é renúncia, tem que abrir mão, tem que negar a si mesmo, pegar sua cruz e seguir. Não é essa questão, hoje infelizmente tem o evangelho fácil, de facilidades. E o impacto no Brasil? A secularização evangélica brasileira reflete uma contaminação da igreja pelo mundo, gerando líderes e jovens que imitam comportamentos seculares. Está na novela, está no filme, está no cinema, eu também vou usar. A questão é, está na Bíblia? Qual é o comportamento dos apóstolos? Jesus diz, sede meus imitadores. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Observe essa imagem. Eu acho ela bem interessante porque resume bem a ideia que nós temos. As 5 invasões do inferno para destruir a igreja. Frieza. Não é? Igreja fria não reflete o verdadeiro sentido da eclésia. Por quê? Porque vem a frieza. Porque não oram. Se consagra muito pouco, se jejua nada. Nós cristãos temos 2 armas e não usamos. A oração constante e o jejum, quando é feito com propósito, com objetivo e de uma forma constante. Mas não usamos. E isso acaba frieza. Secularização, que vamos continuar falando, o relativismo, que nós já abordamos, a inovações e modismos religiosos. A igreja não precisa de inovações, ela precisa de renovação. Inovações é coisa de religiosidade. Modismos religiosos, isso tem descaracterizado a igreja. A gente fala de modismo, a gente está falando de moda, nada disso.
mas são tendências, são as novas tendências de cultos. Como nós já vimos em algumas partes, há algum tipo de modismo. Por exemplo, as unções que a gente vê por aí. Eu aprendi na Bíblia, pelo menos, que só existe uma unção, que é a que você recebeu. A unção do Espírito Santo. A unção que recebeste, essa fica em vós. Mas, dentro dessa visão de eclésia que muitas igrejas têm, nós vemos a unção da águia, a unção do peixe, a unção do leão, a unção do boi, a unção dos comedores de capim. Aqui no Brasil, graças a Deus, ninguém sai dentro da igreja para comer capim à frente da igreja. Mas nos Estados Unidos, um falso profeta fez uma oração e os crentes saíram profetizando e foi comer o capim da rua. E dizer que isso é obra do Espírito Santo, está mais para a obra do diabo. Está mais para a obra de demônio. Inovações, modismos. Mas que um dos modismos mais antigos que virou febre, acho que no mundo todo, não sei se vocês se lembram, os mais jovens, que tem 20 anos, não lembra disso não. Era a febre dos dentes de ouro. Tem que ter um dente de ouro, porque se não tiver, eu estou amaldiçoado. Não, porque o pastor orou e um dente de ouro apareceu na boca do presbítero Manuel. Eu quero um dente de ouro na minha boca. Aí apareceu, tinha que orar e apareceu um dente bom se transformava em ouro. Por causa da unção poderosa. Modismos religiosos. Isso descaracteriza a igreja como noiva do Cordeiro. Gosto muito dessa imagem. Interpretem ela, observem e interpretem. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? E qual é a mensagem que ela está dizendo? Mais alguma observação? Exatamente, é atrativo. Quando a gente fala de secularização, a gente está justamente falando isso. É a questão cultural dentro da igreja. Coisas do mundo dentro da igreja. Quando a gente fala coisas do mundo, não é a questão de objeto, de ventilador, que tudo isso aqui é do mundo. A questão é que tipo de costume eu estou colocando dentro da igreja. E como crente, qual está sendo o meu comportamento? Está sendo de crente, lavado e remido no sangue de Jesus? Ou está sendo de um crente ímpio dentro da igreja? Essa é a questão. Saibais como convém andar aonde? Na casa de Deus. Como é que nós estamos andando, como está o nosso comportamento. Nessa imagem, está no plural, igrejas evangélicas. A parede está até preta, né? Ninguém observou, né? A parede preta. Né? Parede preta, né? A nova tendência. Entra, aproveita que estão dando lugar. Ou seja, estão dando lugar não a Deus, né? O diabo, capetinha, feio, ele está empurrando quem? Observa o principal, o mudanismo está usando uma máscara. Exatamente. O diabo nunca vai colocar coisa feia
nem na sua frente, nem na frente dentro da igreja. Primeiro ele vai maquiar. Ele vai botar uma nova roupagem. Ele vai botar uma máscara. Mas a essência é maligna. A essência é satânica. A essência é diabólica. Ainda tem um 66 aqui. É justamente um dos símbolos da besta do Apocalipse. Consequências do secularismo. O que é a igreja? A igreja visível de Cristo é a comunidade de povo de Deus chamada para fora do mundo e enviada ao mundo como discípulos de Cristo. Saímos do mundo para mostrar para o mundo que Cristo é aquele que transforma. E quando vamos ensinar, evangelizar, não é para mostrar questões culturais ou costumes, mas para mostrar a graça de Deus que transforma e que traz vida. A valorização da forma em vez do conteúdo. Igreja reformada sempre se reformando. É um dos lemas que eu acho lindo dentro da reforma protestante. Igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre retornando em quê? A palavra e permitindo que a palavra avalie a nossa teologia, o nosso governo, o nosso culto, nossas práticas eclesiásticas, nossa moral, todas as áreas da nossa vida. Mas será que a igreja atual está avaliando tudo isso pelo filtro da Bíblia? Ou através de teologias vazias? Teologias que não prestam para nada. E quando essa avaliação ela não é feita segundo a Bíblia, o que nós temos são igrejas vazias, igrejas frias e uma eclesiologia totalmente desvinculada da verdadeira teologia bíblica. E isso é perigoso. Porque se a gente observa aqui, a igreja reformada, ela sendo pentecostal ou tradicional, ela tem que retornar à palavra e permitir que a Bíblia, somente a Bíblia, avalie como está a minha teologia, a nossa teologia. É uma mera especulação do conhecimento ou é a palavra de Deus? E o nosso governo? Não na questão política, como é a eclesiologia, estamos falando do governo da igreja. Uma igreja é liderada ou de forma episcopal, ou de forma congregacional, ou de forma presbiterial. Nós, por exemplo, pentecostais, usamos a forma congregacional. Pastor, como líder principal, aí temos evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho ou cooperadores, diaconisas e as lideranças de grupos. Esse é o governo congregacional. Mas tem um governo presbiterial que não tem pastor, mas é um concílio de presbíteros. Esse concílio de presbítero é como se fosse uma convenção, é o presbitério. E muitas vezes geralmente tem uma voz maior dentro do ministério. Ou é episcopal, e é a questão de bispos, como a igreja anglicana ou a igreja episcopal. São esses governos. Nossas práticas eclesiásticas e como é que está a nossa moral diante do mundo. A igreja tem sido igreja só nos cultos? Ou tem sido igreja aonde passa? Essa é a questão.
inexistência do compromisso bíblico. Mas que compromisso? Compromisso de seguir a Jesus exige o quê? Entrega total, sem reserva, sem restrições. É um compromisso que envolve nosso tudo. O que temos, o que somos, o que possuímos, o que vivemos deve ser para Cristo. Como cristãos, como membros um dos outros e membros do corpo de Cristo, como igreja, ou visível ou invisível, precisamos ter nossa entrega total para Cristo. Aí sim, as portas do inferno não prevalecerão. Mas se eu for uma igreja relapsa, sem compromisso com a palavra, com frieza espiritual, abraçando o secularismo, o mundanismo e sendo relativo com o pecado, e usando aquela expressão que usamos na semana passada, sobre a questão do pecado, já tem nossos pecadinhos de estimação, a tendência é sermos engolidos pelo inferno, porque estamos brincando de ser igreja. A eclesiologia é um assunto muito delicado que nos remete à reflexão daquilo que somos e daquilo que a gente deve ser além dessas quatro paredes. Testemunho, quando cruzar aquela porta, tem que te seguir. A essência da igreja cruzou aquela porta, a essência tem que ir conosco. E não deixar aqui para o próximo culto, que não vai adiantar nada. Como combater o secularismo, o mundanismo? Guardar a palavra. Olha o que o salmista falou. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas eu pergunto, quem guarda a Bíblia, peca ou não? Peca. Quem está aqui, a gente somos falhos. A questão é, se eu guardo a palavra aqui, quando eu ver o pecado bonito, delicioso, e eu querer provar, essa palavra vai acusar aqui. Tu está pensando em quê? Tu vai fazer o quê? O Espírito dentro da nossa consciência. Tira o teu pé do caminho mau. Fuja da aparência do mal. Se é mal, porque eu vou encarar? A palavra ela nos acusa, ela nos orienta. Por quê? Porque eu guardo. Colocá-la em prática. Olha o que Jesus falou em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Você ouve e guarda. Tua casa, não é a casa que nós moramos. A tua casa espiritual está sob a rocha. Pode vir tempestade, pode vir guerra, terremoto, mas a tua fé está firmada em Cristo. A tua casa espiritual, ela está com os alicerces na rocha. Ela não está superficial. O mundanismo é um processo, a secularização é um processo de mundanização. Vamos observar. A gente já falou nessa imagem, mas eu a repeti para a gente abrir essa outra parte. Vamos analisar. Lembre-se que a secularização dentro da igreja que temos observado. A secularização da vida cristã. Hoje nós temos as rave gospel, né? Aí nós temos a balada gospel,
a eletrônica densa. Aí a secularização da vida cristã. Além da igreja sofrer esse processo da secularização, quando o líder está cego espiritualmente, ainda tem a vida particular de muitos crentes, quando ele deixa o mundo entrar dentro dele como igreja. Aí temos as raves gospel. Balada gospel, show gospel, festa caipira gospel, que é o sertanejo do céu, é o arrocha do céu. O arrocha gospel. Eu escutei isso semana passada, eu ainda não aprendi, o invento de ouvir essas coisas, aí me aborreço, porque ouvi, tinha que ouvir mesmo, para ver, para depois falar, mas é ridículo. O arrocha gospel. O sofrência gospel também. Cuidado. Porque diante dessa secularização, existe também a cerveja gospel. A cerveja que não te embriaga. No anúncio que eu vi, sangue de Jesus tem poder. Secularização. Secularização. Cuidado. Bom, como tem balada gospel, show gospel, festa gospel, sofrência gospel, cerveja gospel, como eu já disse várias vezes, tem que ter um inferno gospel. E se não tiver um inferno gospel, eu vou me decepcionar comigo mesmo. Tem que ter um inferno gospel para tudo isso. Aí temos isso aqui, mega balada gospel. Tem um bocado de patrocínio, né? Aqui tem as igrejas que faz parte, né? Não vou citar o nome, questão de ética. Aí tem até uma rádio aqui, a rádio gospel, né? Tem muitas. Aqui tem o local da igreja, né? Local, até o nome é interessante, né? Igreja Bola de Neve. Faz sentido. Secularização. Observe essa imagem, como ela é interessante. Bem atual, né? Três igrejas, três mensagens. Essa aqui está dizendo Jesus cura, que está oferecendo muita cura divina. Venha para o culto, vai ser curado. Aí a pessoa vem para o culto, não é curado. Falsas promessas de falsos profetas. Jesus prospera. Aí viu um monte. Mais uma igreja cega. Jesus salva. Quantos está indo? Só um crente. Mas se fosse um show gospel, estava cheio. Se fosse promessas vazias, a gente vê aqui, estava lotado. Isso é secularização dentro da igreja. Observe essa imagem. Gosto muito dessa imagem. Vídeos pornôs. Antigamente tinha isso, hoje tem mais não. Hoje tem na internet, mas antigamente ia com uma locadora, né? Mas de repente uma pessoa não viu, mas alguém, Deus mostrou, né? Que está escondido para comprar um vídeo não muito agradável. Ah, paz, irmão ali. Aí ele olha para trás, quem foi que me deu a paz? Eis que os caminhos do homem bom, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor.
Ele pesa todas as suas veredas. Deus, ele olha cada passo que nós damos. Ele sabe por onde nós andamos e o que ele está fazendo aqui é se contaminando. Ele pode ficar com o nariz vermelho, preto, rosa, amarelo, do jeito que for. Deus, ele vê tudo. E de Deus não escapa nada. Mas espero que depois dessa ele largue esse vídeo, esse DVD ou essa fita cassete, essa fita e peça perdão a Deus. Exatamente, tem que se converter de novo. E sabe, se tomar ceia, vai estar tomando a própria condenação. Vai ter uma condenação perigosa. Mas não é só homem, não. Quando eu menciono é de uma maneira geral. Motivações para ir para a igreja. Oração em jejum. A cara do menino. Escola dominical. Tá pior ainda, né? Adoração e comunhão. Chega, vai arrastado. Mas olha a última. Show gospel, rave gospel e brindes. A gente vai ter sorteio. Olha a empolgação. Olha os dentes do infeliz. Se essa motivação e essa alegria fosse o evangelismo, o culto de doutrina, a escola dominical, a oração, jejum, consagração, é uma bênção. Mas a secularização do mundo dentro da vida de muitos que estão se esquecendo de ser igreja. E isso é perigoso. E essa? Paz, irmão. Paz, querido. Olha o que ele tem atrás. Olha o outro. Já estão prontos para guerrear. Ou seja, um guerreando contra o outro. Mas só que a gente aprendeu nessa noite que é para guerrear contra o inferno. Mas eu deixo de guerrear contra o mal para estar guerreando contra as irmãs. Contra o meu inimigo não é o presbítero, não é os irmãos e as irmãs. É o diabo. Os demônios. Muitas vezes, muito mais do que o diabo e os demônios, é a minha vontade. O meu pecado interno tem que ser dominado, tem que ser massacrado, tem que ser pendurado na cruz todo dia, com oração, com meditação da palavra e com jejum. Porque senão o velho homem sai lá da água do tanque do batismo. Ele não morreu afogado, não. As pessoas pensam que morreu afogado, não. Se eu não der lugar ao Espírito, o velho homem, a velha mulher, de vez em quando ela quer sair. O amor seja sem hipocrisia. E a realidade dos últimos dias? 2 pastores. Um Camaro, um Fusquinha. Ainda, pastor, com esse Fusquinha, ele diz, porque ainda prego salvação. O outro prega o que os outros querem. O outro recebe cachê para pregar 80 mil, 100 mil. Tem pastor aí que cobra 150 mil. Foi sobre, eu vi. É um absurdo. Um absurdo. É o tipo de eclésia que a gente vê hoje. Infelizmente. Que a gente continue pregando salvação.
Porque o nosso maior salário, a nossa maior riqueza não é os bens materiais, é o nosso galardão no céu. O nosso galardão, ele é de cima. Aqui nós temos... Estão lembrados quem é essa cantora? Exatamente. Ela fez esse mega carnaval gospel, né? E é lamentável. O mundo convertendo o quê? A igreja. E não a igreja convertendo o mundo. Ela disse que foi exatamente nesse momento aqui que ela escancarou mesmo. Ela aderiu a esse tipo de tendência e é uma forma de evangelismo. Mas lembre-se, a gente não precisa trazer a cultura do mundo para dentro da igreja. Não. A festa do Purim, que é uma festa hebraica, se isso aparece por aí, porque é uma invenção, é mentira. A festa do Purim, ela é uma festa que não está dentro da relação das 7 festas sagradas. Mas é uma festa que vai aparecer ali quase no finalzinho do Antigo Testamento. Embora Ruth esteja mais por meio da Bíblia, mas é praticamente no final do Antigo Testamento. Uma questão de cronologia. Mas em nenhuma festa judaica, nem a festa do Purim, nem a festa do Yom Kippur, nem a festa das luzes, que é a festa da dedicação, em nenhuma usa-se máscara, nem nada. Isso. É uma festa sagrada para os judeus, mas nada a ver com o carnaval. Embora em certos filmes, que não é fonte de interpretação da Bíblia, ou novelas ou séries, que não é fonte de hermenêutica, e não se deve ver essas coisas e trazer como fonte interpretativa. Nos filmes, nas novelas, nas séries bíblicas, eles botam o que eles querem, eles incrementam, mas quando a gente vai analisar, não está no texto. E não é uma hermenêutica fidedigna. O povo de Deus pulando o carnaval, a pastora disse que os salvos entrarão no céu sambando. Só for no céu dela. No céu de Deus, não. Entra em um corpo incorruptível, transformado pelo sangue de Jesus. Sexy Shop Gospel, né? Que inventaram essa também. Aí diz: novidade é criado para apimentar a relação de casais evangélicos. Aí vai apimentar a relação de casais evangélicos, trazendo coisas do mundo profana para dentro da casa do casal crente. Quando a Bíblia diz que imaculado, sagrado, santo seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o leito, a cama sem mancha. Quando se usa isso, se mancha, tanto fisicamente, moralmente, eticamente e espiritualmente. Lembre-se, somos templo e morada de quem? E por que entrar nesse caminho? A quem estamos servindo? Templos evangélicos que estão sendo profanados. É a visão da eclesiologia dos dias de hoje. Pregador vestido de super-homem,
jogos da Copa exibidos dentro da igreja, eu já vi. Isso é ridículo. É ridículo. Campeonato de MMA dentro da igreja. E festa junina gospel no salão da adoração. Eu e minha esposa, há uns 15 anos atrás, recebemos um convite de uma igreja, não vou citar o nome. Eu até rasguei para não estar olhando e ficando com raiva do convite, mas depois me arrependi. Está mostrando isso. Aí dizia assim: convidando você e sua família, especialmente sua esposa, para participar do São João com Jesus. O São João com Jesus. Teremos, me lembro bem como se fosse hoje, Arrasta-pé do céu, forró abençoado e a quadrilha dos pés santos. Essas três coisinhas eu me lembro como se eu estivesse lendo a carta agora. E ficou gravado aqui. E gravei mesmo. Aí não acredito. E tinha até um palhação dentro da igreja mesmo. Um palha de coco mesmo. Botaram um bambu assim. E tudo a caráter. Só o sangue de Jesus. E essa imagem está o fundador das Assembleias de Deus. Ela completou 100 anos. Não deixe o inimigo voar. E olha quem está debaixo da mesa, botando a colher. O diabo. Ou seja, a igreja, e seja a Assembleia que não seja, precisa impedir que o diabo opere dentro da igreja. Como é que se opera isso? Usando a Bíblia como ferramenta. Dando leite racional para os crentes. Não dando palha seca para a igreja. Mas dando leite, pasto verde, o alimento sadio. A gente sabe que os tempos são trabalhosos e o pregador fica complicado de pregar. E tem uns que diz: não fale sobre o inferno. Por favor, retire os pecados como escolhas ruins. Olha o que o outro pediu. Diga-me outra vez, Deus quer me abençoar. Verifique-se a programação para os meus filhos. Bota meu filho na lista principal. Olha a cara desse. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Então, cuidado no que prega. Porque eu pago. Então, muitos. Por isso que Paulo diz: virão dias em que terão comichão nos ouvidos. E rejeitarão a sã doutrina, os togas de carochinha. E é o que nós estamos vivendo nessa atual eclesia. Ter a identidade de Cristo requer renúncia. Renuncie o relativismo, renuncie o mundo e se apegue-se com Cristo. Concluindo, o combate à secularização ou mudanismo envolve o quê? O retorno à doutrina bíblica. A prática da santidade, do temor e a reafirmação da identidade cristã distinta da cultura secular. Que a gente possa, nessa noite, retornar para a Bíblia, pregar a santidade e viver a santidade, ter o temor em nossa vida, como igreja, e reafirmar a identidade cristã. Seja o crente que Deus quer que você seja. Seja o crente que Deus quer que você seja. Não seja esses crentes que ficam tomando ceia com atores da Globo. E depois está no púlpito das igrejas. Crentes que ficam com cálice
com um pão, para mim isso é profanação. Ele pode ser cantor, gospel, pode ser o que for. Mas tomar ceia, um estúdio global, fazer toda a encenação, isso não é conduta de um cristão autêntico. Seja crente de acordo com as Escrituras, mas não seja crente imitando os crentes modernos. Porque não é crente moderno que faz parte da igreja. São os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses sim são os verdadeiros cristãos e a igreja, não a igreja secularizada. Mas que dessa noite o Senhor nos abençoe e nós possamos guardar essa palavra em nome de Jesus.